Vamos orar um pouco mais. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti essa noite, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida e pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós, Senhor, mais um dia, nos dando uma chance de recomeçarmos, de nos ajustarmos, de prosseguirmos. Senhor, como Tu és bom. E nós agradecemos a Tua bondade, Senhor, aqui nesse lugar. Pai, nós queremos reconsagrar esse lugar ao Senhor, reconsagrar esse altar ao Senhor, reconsagrar as nossas vidas ao Senhor, cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E como igreja, nós queremos Te pedir perdão por toda maledicência. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por toda a fofoca. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por toda a palavra dita com a intenção enganosa dos nossos corações. Nós Te pedimos perdão diante desse altar e clamamos que o Senhor venha passar o sangue de Jesus Cristo, Senhor, sobre a Tua igreja nesse lugar. Trazendo, Deus, uma restauração, um arrependimento. Trazendo, Senhor, um ajuste, um alinhamento. Trazendo, Senhor, sobre cada coração a leveza da Tua presença. Tirando o peso, tirando o fardo, tirando a culpa, tirando a acusação, limpando através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz por nós, para nos remir dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, para nos tirar do lamaçal do pecado. E aqui nós estamos hoje, Senhor, para Te glorificar, Te exaltar, Te engrandecer e declarar que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de toda rendição dos nossos corações. O Senhor é exaltado acima de todo nome. O Teu nome está acima de todo nome. Não há outro Deus igual a Ti, que é santo, que é justo, que é verdadeiro, que é vivo, que é fiel e é santo, poderoso e reina sobre as nossas vidas. E a Ti, Senhor, nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração que pertence somente ao Senhor, somente ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. A paz, queridos, sejam todos bem-vindos. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês essa noite, que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesses dias. E em oração eu pedi uma confirmação. Senhor, me confirma se é essa palavra que o Senhor tem para eu compartilhar. E orando com uma amiga intercessora no Brasil, ela disse assim: eu vejo uma aliança. Enquanto a gente orava, eu vi uma aliança, duas alianças, uma dentro da outra. E essa foi uma confirmação para mim que era essa palavra que eu tinha que ministrar essa noite. Eu quero falar sobre a aliança de sangue. Eu quero que você leia comigo Zacarias capítulo 9, verso 12. Zacarias capítulo 9, verso 11, desculpa. Aí está em Crônicas ainda, né? Zacarias 9, 11. Eu vou lendo aqui. Zacarias 9, 11. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Amém? Diga assim comigo: aliança de sangue. Diga assim comigo: poço sem água. Diga assim: prisioneiro da esperança. E restituição em dobro. Essa palavra, ela tem todos esses conteúdos que o Senhor traz para nós essa noite. E o primeiro que eu quero falar é sobre a aliança de sangue. Amém?
nós entendemos que a aliança, ela é um elo de um acordo. Ela é um compromisso de fidelidade, de honra. E quando o Senhor fala que Ele faria uma aliança de sangue, Ele estava anunciando que Jesus viria para derramar o seu sangue por nós, para que essa aliança fosse feita, para nos resgatar. E aqui quando o Senhor está falando essa palavra para o povo que estava saindo do cativeiro, Ele estava anunciando o que viria para aquele povo e para nós hoje. A aliança de sangue. Essa é a aliança que nós temos com Jesus. Quantos aqui têm uma aliança de sangue com Jesus? Amém? Nós temos uma aliança de sangue com Jesus. E existem outras alianças que nós fazemos no decorrer da nossa caminhada. Nós temos a aliança do nosso casamento. Nós temos a aliança de relacionamento com a nossa família. Nós temos alianças de amizades que nós fazemos, como diz a palavra, que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E com esses amigos nós fazemos alianças. E existem alianças nos negócios também. Quando nós fazemos contratos e acordos mútuos ali de troca de serviço, ali também se torna uma aliança. Mas muitas vezes, a aliança errada nos leva para esse poço sem água. Para que um poço sem água serve? Para nada. Somente para acumular entulho. Um poço sem água, ele não cumpre a sua função. E muitas vezes, as alianças erradas que nós fizemos vão nos levar para esse lugar. Muitas vezes, a falta do conhecimento, antes de chegarmos a Jesus, antes de termos o conhecimento da verdade, da salvação, nós nos envolvemos em alianças erradas. E uma delas é o relacionamento sexual fora do casamento. O relacionamento sexual antes do casamento. E você ali faz uma aliança de sangue com aquela pessoa. E essa aliança de sangue traz uma ligação de alma. E aí com cada pessoa que você vai se relacionando, você vai trocando uma aliança de sangue, você vai trazendo para você tudo que é ruim daquela pessoa, vai transferindo para você. E o que há de ruim você transfere para ela também. Inclusive as perseguições malignas de demônios. E às vezes você entra no casamento e agora você tem uma nova aliança, porque você fez uma aliança diante do altar. Só que a sombra do passado lhe persegue. Às vezes você tem sonhos. Às vezes você se sente tentado por outras pessoas. E muitas vezes isso é apenas o rastro daquilo que o seu passado trouxe para você. E hoje eu quero te dizer que através dessa aliança do sangue de Jesus, você pode desfazer, se desligar na sua alma daquilo que você fez de errado no passado. Porque o Senhor, Ele já te perdoou. A partir do momento que você fez uma aliança com Jesus, o perdão dele veio sobre você. Só que nós precisamos ter conhecimento para nos livrarmos daquilo que se diz sequelas do passado. Sequelas do passado. Então essa aliança hoje sobre as nossas vidas, com esse conhecimento, vai nos trazer a libertação de alianças antigas que foram feitas debaixo de maldição, debaixo de pecado. E esse poço sem água, talvez esse poço que você entrou, foi o poço da depressão, foi o poço da frustração, do trauma, a frustração de ter colocado a sua expectativa no lugar errado. Quando nós colocamos nossa expectativa em coisas ou lugares, pessoas que não estão de acordo com o plano que Deus tem para as nossas vidas, nós nos frustramos e ficamos nesse poço. Eu já estive num poço. Eu já estive num poço de depressão. Eu já estive num poço de doenças, de enfermidades. Eu já estive num poço causado por amargura. E enquanto eu não reconheci que eu precisava de ajuda, aquele poço, todos os dias, me enterrava.
aquele poço todos os dias me puxava para baixo. E quando eu reconheci que eu realmente estava mal, que eu não estava melhorando, que eu não estava ficando bem, porque às vezes nós somos os últimos a perceber que precisamos de ajuda. E para você sair de um poço, você precisa de uma mão estendida para te puxar. Às vezes você está nesse lugar onde os seus negócios não fluem, não avançam, estão mirrando. Às vezes você tem tardado em obedecer ao Senhor. Em Ageu, no livro de Ageu, o Senhor faz um alerta ao povo. O Senhor deu uma ordem para que o templo fosse reconstruído. 18 anos depois, Deus levantou um profeta para falar e advertir o povo. Será que vocês não veem que as coisas de vocês não estão dando certo? Vocês não estão vendo que a plantação de vocês não está sendo suficiente? Vocês não estão vendo que as coisas que vocês fazem é como se vocês colocassem dentro de um saco furado? Se vão. Vocês não veem que o que vocês colhem dá mal para sobreviver? E o profeta advertiu: vocês têm construído suas próprias casas e deixado o meu templo de lado. Mas para nós hoje, que casa seria essa? O que nós temos construído para nós mesmos e deixado o Senhor de lado? Às vezes o que você tem construído hoje está em cima daquilo que você se frustrou, e você quer construir algo para mostrar para quem te feriu que você consegue, que você dá conta, que você vai vencer. Só que a sua motivação, ela é alimentada pela ferida, pela dor. Às vezes a sua motivação, ela está alimentada pela rejeição. E aí o que você faz, momentaneamente, aparentemente está dando certo, mas depois foge dos seus dedos. Depois foge como um saquetel furado. Um saco que está furado, e o que você coloca, você vê, mas depois vai embora. Então hoje, o alerta do profeta, do Senhor para as nossas vidas é: voltem, arrepende. No que você tem demorado a obedecer? Qual era o pecado do povo? Era ter tardado em obedecer. Eles nunca disseram que não iam fazer. Eles não disseram que não iam fazer. E muitas vezes nós estamos da mesma forma. Nós não estamos dizendo não para o Senhor. Não, Deus. Nós não estamos dizendo, não, eu não vou, eu não quero. Não é assim. Não. A gente está, não, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Só que a gente não faz em atitudes. A gente faz em palavras, mas não faz em atitudes. A gente não obedece em atitudes. E o tardar em obedecer é desobediência. E aí você volta para o poço sem água. Volta para o poço sem água. Então às vezes é um perdão que você precisa liberar. Às vezes é uma sociedade que você precisa cancelar, quebrar. Às vezes é uma aliança que você fez e Deus já disse, chegou o fim, e você continua insistindo porque você está tendo benefício. Então essa forma foi a forma de Deus sacudir o povo. Às vezes precisa tocar no nosso bolso para dar uma sacudida. Não é verdade? Eu tive uma experiência tremenda quando foi para obedecer, para vir para cá. Eu não queria vir, Senhor, eu só queria passear. Só queria ir na Disney. E aí Deus começou a fechar todas as portas. Todas. Todas. Ao ponto de nós termos que precisar de cesta básica. E um dia o treinador do Caleb, o Caleb treinava num time, o treinador chamou o Alan e disse assim: Deus mandou eu te dar uma oferta.
sabia o que a gente estava passando. E ali ele deu uma oferta pra gente. E Deus foi falando: vocês só precisam obedecer na hora certa. Porque obediência tardia é desobediência. E aí a gente orando ali, Deus usou uma pessoa para falar: vocês estão fazendo hora extra no Brasil. Já era para ter saído. Vocês estão fazendo hora extra e sem receber. E sem receber. Foi ali quando a gente decidiu obedecer. Vamos, deixa tudo, queima os carros, as carroças, os bois e vai. Então, a obediência tardia, ela vai mexer em áreas da nossa vida que a gente sente. Você vai sentir, nós vamos sentir, vai doer. Porque às vezes é necessário, às vezes Deus tem que fazer isso. A gente não obedece, aí Ele pega o alto-falante da dor, aumenta o volume através da dor. Ai, Jesus, agora eu estou ouvindo. Agora eu vou fazer. Agora eu vou obedecer. E aqui a palavra diz que o Senhor nos chama. Libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Voltem, prisioneiros da esperança. Ser um prisioneiro da esperança é você crer que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. É ter esperança quando tudo fala o contrário, quando todas as circunstâncias, todas as situações dizem o contrário, mas você está prisioneiro das promessas e você decide crer além do que você vê. Aleluia! Pois aqui o Senhor fala: eu restaurarei tudo em dobro. Tudo em dobro. O que é que nós precisamos para essa restauração ser em dobro? Acertar a nossa aliança de sangue com Jesus. Firmarmos nossa aliança de sangue. Decidirmos obedecer. Sair do poço sem água. Saia do poço. Saia do poço. Quando eu tive uma fase muito difícil, quando eu cheguei aqui, a gente já veio na dificuldade, porque estava tardando em obedecer, né? Então você já está colhendo as consequências. Aí tu chega aqui e dá de cara com a formação, né? Imigrante. Seja, welcome to United States. E tudo estava fora daquilo que minha cabeça podia alcançar. Eu estava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal mesmo. E um dia uma pessoa orando por mim, ela começou a orar: Deus, tira ela desse poço. E eu, meu Deus, ela conseguiu dizer o que eu não estava conseguindo traduzir na minha mente do local que eu estou. É isso bem mesmo, eu estou dentro desse poço de tristeza, de frustração, de burnout, de desânimo. Eu não consigo ver esperança, eu não conseguia sentir. Minhas emoções estavam completamente anestesiadas, eu estava apática, eu estava sobrevivendo. Estava só o corpo ali, o espírito, a alma, eu não sei por onde andava. Era só meu corpo. E aquela oração me fez enxergar onde eu estava. E eu decidi: Senhor, eu vou sair desse poço. Eu não quero ficar nesse poço. E aí foi quando eu decidi procurar ajuda. Procurei ajuda pastoral, ajuda terapêutica e ajuda médica. Cuidei do espírito, da alma e do corpo. Fui fazer terapia, fui tomar medicação e fui passar por uma libertação. Tem que cuidar de tudo. Não dá para tentar sair do poço achando que sozinha, com a força do seu braço, você vai conseguir. Você não vai. Você precisa buscar ajuda, reconhecer. E quando o que levou você para o poço foi um pecado, aí é que você precisa buscar ajuda mesmo. Confessar o pecado para você ser curado, como diz Tiago. Tiago capítulo 5 diz: confessai os pecados uns aos outros para que você seja curado. Então, quando é o pecado que te leva para esse lugar, você precisa passar pela vergonha de reconhecer.
para que haja restauração. Aleluia. Quantos aqui querem viver essa restauração em dobro, essa restituição em dobro em sua vida? Amém? Em Romanos capítulo 8, verso 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então nada poderá nos separar desse amor. Nada poderá nos separar dessa aliança de sangue que o Senhor fez conosco e nos deu essa promessa. Quantos aqui tem algo na sua vida, alguma área na sua vida que você precisa tirar desse poço sem água? Às vezes nós temos uma situação financeira para tirar desse poço sem água. Às vezes nós temos uma pendência emocional com algum familiar, um perdão para tirar desse poço sem água. Às vezes nós temos um chamado ministerial que está por aí, precisando sacudir a poeira do passado para avançar para o novo de Deus, para a estrada nova, o caminho novo que Deus tem para você trilhar. Às vezes você está aí com o passado nos seus pés, do rancor, da decepção, do cansaço, do desgaste emocional. Mas o Senhor te diz hoje: bata a poeira do seu pé, bata a poeira do seu pé para o caminho que eu tenho novo para você, um caminho pela aliança de sangue que eu tenho para você, porque Deus nunca falhou. Irmãos, homens vão decepcionar, homens vão falhar, homens vão ferir você, mas não foi homem que te chamou, quem te chamou foi Jesus, e Ele não falha, pois Ele tem uma aliança de verdade, uma aliança verdadeira. Ele entregou o seu sangue por essa aliança, e é através dessa aliança, desse sangue que Ele paga, porque Deus não fica devendo nada para ninguém nessa terra, nada. Nada, os céus não devem nada para ninguém. Se você plantou no reino, você vai colher aqui e no reino vindouro. Os céus não devem nada para ninguém. Mas muitas vezes aquilo que você está sofrendo hoje é consequência de tardar em obedecer ao chamado do Senhor para a sua vida. Hoje o Senhor te chama: sai desse poço sem água. Sai desse poço sem água. Você foi chamado para dar frutos. Oh, como nós precisamos tirar os nossos olhos de homens. Como nós precisamos tirar os nossos olhos de placa de igreja, de instituição. Como nós precisamos tirar os nossos olhos do sistema e de programações e voltar os nossos olhos para o Senhor. Pois é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós iremos prestar conta, e Ele que irá recompensar o sacrifício de cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesse momento. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o poço que cada um tem à sua frente como desafio, Senhor. O poço que cada um precisa sair, o poço que cada um precisa abandonar, precisa deixar. Essa sequidão, Senhor, em uma área da vida, a sequidão na saúde, a sequidão nas finanças, a sequidão no casamento, no relacionamento. Oh Deus da esperança, Deus da esperança, tira-nos do lugar, Senhor, que nós precisamos sair. Ajuda-nos a obedecer naquilo que nós temos tardado, naquilo que nós não temos reconhecido, naquilo que nós não temos enxergado. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, nesse lugar. Eu oro, Deus da esperança, o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Que essa aliança seja renovada sobre a vida dos meus irmãos. Fique de pé.
Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Se tem uma área na sua vida que você precisa renovar a aliança com o Senhor, porque você tem demorado a obedecer. Eu quero que você comece a orar nesse momento. Comece a orar nesse momento, reconhecendo a área da sua vida que você precisa tirar do poço sem água, do poço da escassez, do poço da frieza espiritual, o poço da poeira. Reclabachuri andarabacheri andarabache. Recantora larabassuri andaramache. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu que és a nossa força, Tu que és a nossa força, Tu que tem as promessas, Senhor, para nós. Oh, o Senhor que nos chama de volta à fortaleza. Senhor, a fortaleza és Tu, a segurança é Tu, Senhor. Os muros que cobrem as nossas casas é o Senhor. O muro de proteção é o Senhor. Essa fortaleza é o Senhor e nós queremos ir, Senhor. Nós queremos ir para esse lugar. Eu oro, Senhor, essa noite por liberdade no Espírito. Liberdade no Espírito, Senhor. Liberdade no Espírito, Senhor, nesse lugar. Aqueles que estão com a mente aprisionada, que o Senhor vem agora quebrando, Senhor, todo capacete de bronze que blinda a mente e os pensamentos agora, impedindo, Senhor, de ter entendimento na Tua palavra. Vai arrancando agora, Espírito Santo, todo capacete de bronze que não foi o Senhor que colocou, nós retiramos agora, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça, coloque a mão na sua cabeça. Senhor, pessoas nesse lugar que têm dificuldade de entender a palavra, que leem a Bíblia, mas não conseguem entender, Senhor, tira desse poço agora, tira desse poço agora, que trava a revelação do Espírito. Confusão na mente, confusão nos pensamentos, uma névoa mental, uma falta de clareza mental. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos agora pensamento cativo ao Senhor. Liberdade de entender a revelação da palavra, que é o alimento que vai sustentar você. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos o Teu povo saindo desse poço, saindo desse poço, saindo desse poço sem água. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos, ó Deus, agora, rios de águas vivas fluindo, rios de águas vivas fluindo. A restituição em dobro, como diz a Tua palavra, a restituição da alegria de orar, a restituição da alegria de ler a palavra, a restituição, Senhor, da alegria de Te servir. Quebra agora a dúvida, Senhor. A dúvida seja arrancada, a dúvida seja arrancada, o medo, em nome de Jesus, todas as correntes que aprisionam os pés, Senhor, vai arrancando agora e vai tirando a poeira, vai tirando a poeira. Começa a bater seus pés agora, declarando que você retira a poeira de todos os lugares que você passou, que você não foi bem-vindo, de todos os lugares que você passou, que você foi ferido, de todos os lugares que você passou, que você foi rejeitado, que você foi conduzido ao pecado. Em nome de Jesus, nós batemos a poeira agora, Senhor. Batemos a poeira agora, batemos a poeira agora e declaramos que somos prisioneiros somente da esperança, somente da esperança. Não mais prisioneiros do pecado, não mais prisioneiros do medo, não mais prisioneiros, Senhor, de remédios controlados. Em nome de Jesus, nós declaramos agora o poder do sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus trazendo cura, cura,
Cura sobre as áreas agora que estão debaixo do domínio de medicações controladas. Em nome de Jesus, nós declaramos agora o sangue de Jesus curando, o sangue de Jesus libertando, o sangue de Jesus restaurando. Em nome de Jesus, nós chamamos agora o alinhamento, o equilíbrio, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, entrando agora debaixo da autoridade do nome de Jesus. Entrando agora debaixo da nuvem da promessa, do Deus do impossível, que restitui conforme a sua promessa, que restitui conforme a sua palavra, que restitui tudo em dobro. Nós oramos, Senhor, pela restituição da saúde. Nós oramos pela restituição agora da libertação. A libertação da alma, daqueles que ficaram aprisionados, Senhor. Aprisionados, Senhor, em ligação de alma do passado. Em nome de Jesus, que o Senhor comece a desligar agora. Que o Senhor comece a desligar agora toda a aliança que você fez fora do casamento. Toda a aliança que você fez fora da direção de Deus. Em nome de Jesus, nós desligamos agora e declaramos sem efeito. Nós retiramos do altar de Satanás agora toda a promissória de dívida, de cobrança, de acusação, de culpa. Em nome de Jesus, está anulado pelo poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, está cancelado pelo poder do sangue do Cordeiro. E declaramos, Senhor, que somos sim prisioneiros da esperança de um Deus que prometeu, de um Deus que cumpre, de um Deus que cumprirá. E que através dessa aliança do sangue de Jesus, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada, nada. Hoje nós reconhecemos, Senhor. Rebalarachore cantaralarabaxê. Ora larabachore cantaralarabaxê. Oh Espírito Santo de Deus, faz tua obra nesse lugar. Faz tua obra, Senhor, sobre cada vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.